16 Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 811, Resolvendo problemas passados. 3 Autor, o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Eu entendo. A expressão de raiva nos olhos de Agnes diminuiu e uma frieza cruel apareceu em seu rosto. Então você está aceitando tudo porque sente que não pode retaliar, está preso. Nesse caso, eu providenciarei sua saída. Perséfone estreitou os olhos. O que você quer dizer? Faremos isso à moda antiga. Lutaremos até a morte e o perdedor ficará à mercê do vencedor. Claro, Victor não vai interferir. Você é estúpido. Você acha que eu não conheço seu marido? Quando você estiver prestes a perder, Victor irá intervir, e mesmo que você não goste dessa ação, ele simplesmente irá confiná-lo em um porão, mimá-lo até que você esqueça suas queixas. E como marido de Afrodite, sei muito bem que ele é capaz de transformar a mulher mais racional, fria e sem emoções que existe em alguém que esquece tudo isso e concentra apenas em seus mimos. Agnes não tinha palavras para negar o que Perséfone disse, então olhou para Victor em busca de apoio. Infelizmente, a realidade às vezes foi decepcionante. Ela está certa, você sabe? Victor falou. Maldição, Victor. Você pode me apoiar aqui? Agnes exclamou frustrada. E você acha que vou perder para ela? Sim, você vai perder. A resposta foi imediata. Fique. Uma coisa que posso reconhecer é que, ao contrário de antes, ela realmente ficou mais forte e se transformou completamente como mulher. Ela agora está no mesmo nível dos deuses primordiais deste panteão. Agnes engoliu em seco ao ouvir o que Victor disse. Sim, ela era forte, mas não tinha confiança de que poderia lutar contra uma deusa primordial e sair vitoriosa. Ela não era uma anomalia como Victor. Se ela lutar sem as restrições que estou impondo a ela, mesmo com a nova mudança na espada de Fafnir, você perderá. Agnes só conseguiu permanecer em silêncio diante das palavras verdadeiras de Victor. Perséfone controlou sua expressão e evitou sorrir. Vendo a expressão frustrada de Agnes, Victor suspirou. Não entenda mal, Agnes. Não estou dizendo isso para menosprezá-la, é apenas a realidade. As únicas mulheres que podem enfrentar Perséfone em seu próprio território agora são Jeanne, Rose e Scatache. Jeanne é óbvia, não preciso explicar o porquê. Scatache e Rose são grandes mestres e podem romper conceitos. Mesmo que Perséfone os encurrale de alguma forma, eles podem simplesmente cortar tudo em seu caminho. Se você fosse lutar contra Perséfone, apenas a derrota o aguarda, neste caso, sendo a própria morte. Então, se você acha que vou deixar você morrer em um duelo tolo, então você está olhando para o homem errado. Prefiro confinar você na mansão 10.000 vezes e mimá-lo até que você esqueça tudo e não pense em morrer de novo. Agnes sentiu uma variedade de emoções, raiva, doçura, um arrepio no olhar obsessivo de Victor e um leve rubor. Mas ela não desistiu. Sem pensar muito, ela disse. Você é o senhor do inferno, Victor, pode me trazer de volta. Agnes. Quando você morre, você sempre perde alguma coisa. Victor falou extremamente sério. Agnes engoliu em seco ao ver o olhar de Victor. E a partir do momento em que você morrer, como um ser sobrenatural forte, você não estará sob minha jurisdição. Você será julgado pelos seres primordiais, e lá sua alma será dividida e reciclada. A mulher que surgirá no inferno não será você, mas uma mulher completamente diferente com a parte mais sombria da sua alma. Você acha que sabendo disso eu deixaria você morrer? Inês ficou em silêncio. Claro, ele não a deixaria morrer, ele não seria Victor se o fizesse. Então, o que devo fazer? Quero matá-los. Quero torturá-la. Mas não ficarei satisfeito se ela aceitar isso sem reagir. Ela apontou para Perséfone. Não há satisfação nisso. Saber que essa mulher poderia derrotá-la facilmente e só aceitaria a morte por causa da presença de Victor era extremamente humilhante. Victor olhou para Agnes e depois para Perséfone. A deusa do submundo encolheu os ombros ao ver o olhar de Victor. Victor suspirou. Isso realmente foi uma demonstração de hipócritas, sendo ele um deles. Quanto mais força Victor ganhava, mais ele percebia a realidade. Todo ser sobrenatural é um bando de hipócritas. Eles dão justificativas, afirmam que é para um bem maior,
mas no final são eles que cometem as maiores atrocidades. Um exemplo disso foi a situação entre Perséfone e Inês. Nenhuma das mulheres era santa. Agnes era uma ex-hedonista que fazia o que queria. Foi essa mesma mulher que sequestrou Adonis e o manteve preso por muito tempo enquanto o explorava. Sim, o amor nasceu desse ato, mas o feito em si não foi desfeito. Perséfone não era diferente e, de certa forma, Afrodite também não. Olhando para isso através das lentes das regras do mundo sobrenatural, Adonis estava errado porque era fraco. Se ele fosse forte o suficiente, poderia ter resistido a Inês e Perséfone. Se ele fosse forte o suficiente, não teria sido explorado por sua beleza. Por causa disso, os sentimentos de Victor ficaram mais estáveis nesta situação. O ódio que ele sentia por Perséfone decorria de sua própria fraqueza, e quando ele evoluiu para um dragão, aquele sentimento inútil apenas desapareceu diante de seu imenso orgulho. Orgulho pelo homem do passado não ser mais ele. Hoje ele estava diferente, ele era superior. Ele não podia descartar que esse sentimento era apenas uma perda de tempo para ele. É claro que, apesar de pensar assim, ele não diminuiria o ódio de Agnes ou Violette e, por mais que pensasse, sempre estaria ao lado delas. Do ponto de vista de Victor, as duas mulheres eram bastante parecidas. Falando em moralidade, a única pessoa no grupo de Victor que poderia falar sobre isso era Jeanne. Mesmo sendo um dos seres vivos mais velhos, o número de vezes que ela feriu intencionalmente outra alma era muito baixo. Ela era realmente uma santa e, devido ao seu caráter excepcional, só ela poderia falar sobre moralidade aqui. Vendo que a situação não seria resolvida facilmente, Victor tomou uma decisão. Siga-me, disse ele enquanto se levantava do trono. Era óbvio que não se tratava de um pedido, mas de uma ordem. Uma ordem que ninguém negou. Victor caminhou em direção aos fundos do castelo, especificamente ao coração do submundo sombrio. Nesta direção, Perséfone estreitou os olhos. Como você sabe olhos de dragão? Victor respondeu como se isso explicasse tudo. Oh! Ao chegar ao coração do submundo, todos viram uma enorme esfera onde várias almas fluíam constantemente. O que é este lugar? Violette perguntou. O núcleo do submundo, respondeu Perséfone. Esta é minha primeira vez aqui. Somente as regras, o rei e a rainha do submundo, podem entrar aqui, Afrodite falou enquanto olhava ao redor com seus sentidos divinos. Victor olhou para o núcleo, usando seus olhos que veem a verdade de tudo. Ele se concentrou nos pontos cruciais desse sistema à sua frente. O núcleo do submundo nada mais era do que algo criado pelos primordiais para o funcionamento do sistema da alma. Victor tinha algo parecido em seu inferno, e pelo que viu, os dois núcleos eram parecidos, com diferenças apenas na customização. A personalização é a paisagem do respectivo inferno. Thanatos. Uma sombra apareceu ao lado de Victor, e logo o deus da morte estava ao lado dele. Thanatos olhou para Perséfone por alguns segundos. Ele suspirou internamente e depois olhou para Victor. Sim, Sua Majestade. Você e Perséfone vão me ajudar com alguma coisa. Prepare-se. Victor estalou os dedos e a conexão com o submundo foi devolvida a Perséfone. Fuxe. O poder de Perséfone explodiu, deixando os rostos de Agnes e Violette tensos. Até a própria Afrodite não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela é tão forte. Não admira que Victor tenha analisado dessa forma, Afrodite pensou. O que você está fazendo, mulher? Controle seu poder, Victor estreitou os olhos. Sim. Perséfone gaguejou um pouco, surpresa com o retorno repentino de sua conexão. O poder de Perséfone começou a se estabilizar e logo tudo voltou ao normal, embora a pressão em torno de Perséfone agora fosse perceptível. Essa visão só fez Agnes e Violette cerrarem os dentes de frustração. Era toda a prova de que precisavam para perceber o quão forte a deusa havia se tornado. Seu poder não está estável, analisou Victor. Vai demorar um pouco para voltar ao normal, respondeu Perséfone. Victor assentiu. Vou lhe dar 5 minutos para recuperar o controle de seu poder como governante. Depois disso, você vai me ajudar com alguma coisa. Sim. Sentado em um trono não muito longe de Perséfone e Thanatos, Victor observou a mulher se preparando. Ele se lembrou das palavras de Perséfone e sorriu levemente. Ela realmente se tornou uma boa mulher, tão diferente do passado.
Sentindo alguém o beliscando, Victor olhou para Violette em seu colo. Quando ele viu o olhar sem vida dela, o que você está pensando agora? Diga-me. Seu sorriso cresceu e ele a beijou. Umph. Victor brigou de brincadeira com Violette por alguns segundos e depois se afastou. Violette fez beicinho. Eu não gosto disso. Você deveria me deixar mimá-lo e eu vou trancá-lo no porão. Impossível. Será você quem acabará trancado lá. É por isso que odeio essa situação. Você deveria ser um protagonista herbívoro que me deixa fazer o que eu quiser. Nunca. Umph. Violette bufou e apenas abraçou Victor. Ela queria ser mimada agora. Ela não queria lidar com essa situação, que havia se tornado mais complicada do que deveria. Ela queria vingança, mas a fácil aceitação dessa vingança por Perséfone a enojou e a deixou sem resposta. Ela não teria prazer em matar uma mulher que já tinha aceitado a sua morte. Ela queria fazê-la sofrer durante um duelo, mas sabia que não tinha forças para isso. Perséfone era rainha do submundo grego e também uma governante. A exibição anterior provou isso. Em seu território, ela estava no mesmo nível dos deuses primordiais da primeira geração do panteão grego. Ela só é submissa por causa do meu querido. Sentindo as carícias na cabeça, os pensamentos de Violette começaram a vacilar. Não se preocupe. Vou ajudar todos vocês a ficarem mais fortes. Vou treiná-los pessoalmente. Realmente? Sim. Quero que todos vocês fiquem mais fortes para que possamos jogar à noite. Afinal, vocês não conseguirão aguentar uma partida noturna comigo. Essas palavras fizeram Violette estremecer e chamaram a atenção de Agnes e até de Afrodite. Espere um segundo, isso é novo. O que você quer dizer com isso? Eu sou um dragão, lembra? E estou no topo de todos os dragões. Entre os que estão no topo, sou o mais anormal. Existem poucas mulheres que podem lidar comigo agora. Provavelmente apenas Roxane, Zaladraque, Afrodite e Gianni podem. Afrodite sorriu levemente ao perceber que as atividades noturnas seriam ainda mais intensas. Pensando bem, eu nunca estive com um dragão em toda a minha existência. Os preparativos devem ser feitos. Afrodite pensou. Meu corpo quebrará o seu se você não ganhar força para suportá-lo. Basicamente, você está dizendo que está me segurando até que eu fique mais forte, certo? Victor ainda estava maravilhado com a capacidade de Violette e Natásia de distorcer tudo o que ele dizia e ainda assim fazer sentido no final. Sim. Impossível. Uma expressão de horror apareceu no rosto de Violette. Eu farei isso. Eu farei isso. Vou treinar como um louco e me tornar o mais poderoso. Violette nunca sentiu tanta determinação em ficar mais forte. Vendo a determinação brilhando nos olhos de Violette, Victor se sentiu estranho. Eu não deveria ter feito isso desde o início. Ele se sentia um tolo agora. Sempre lutava para motivar as meninas a treinar. Sim, eles estavam motivados e sempre faziam o possível para ficar mais fortes. Mas essa determinação não era normal como a dele de Skatach ou de Aruna. Victor só conseguiu sorrir ironicamente. No final, tudo se resume aos 3 instintos básicos: reprodução, alimentação e sono. Victor, o que você está planejando fazer? Põe um fim nesta situação, respondeu Victor. Como você fará isso? Trazendo Adonis de volta. Violette, Agnes, Afrodite e Perséfone arregalaram os olhos. Isso é possível? Perguntou Inês. Sim. Espere, Victor. Meu pai não está se fundindo com sua alma. Ele é basicamente você. Sim, ele é uma parte de mim. E você está planejando trazê-lo de volta. O que significa que você vai quebrar sua alma. Não. Você não pode. Afrodite rosnou enquanto seus olhos brilhavam em rosa neon. Eu não vou permitir. Eu não me importo com Adonis. Você é mais importante para mim, Victor. Victor sorriu gentilmente, colocou Violette no trono de gelo e se levantou, abraçou a deusa do amor. Não se preocupe, eu também não tenho fetiche por suicídio. Fique. Afrodite o abraçou com mais força. Violette mordeu o lábio e segurou o braço dele. Querido, por favor, não faça nada que possa prejudicá-lo. Agnes segurou a outra mão de Victor, sua expressão refletindo a de Violette. Victor. Eu odiaria ver você machucado por causa do meu egoísmo. As 3 mulheres estavam profundamente preocupadas. A razão era simples. Eles conheciam a capacidade de Victor de fazer qualquer coisa por eles.
E quando eles disseram qualquer coisa, eles queriam dizer tudo, até mesmo o ato de destruir sua própria alma seria feito facilmente por eles. Victor acariciou as cabeças da mãe e da filha e falou, como eu disse, não tenho fetiche por suicídio. Despedaçar minha alma seria equivalente a me matar. O que vou fazer é simplesmente projetar temporariamente Adonis do passado usando a conexão do sistema. Como você vai fazer isso? Explique corretamente. Não vou deixar você fazer nada até que eu ouça, Afrodite falou. Victor assentiu. Registros acásicos. Você sabe o que é isso? É um compêndio que afirma ter registros de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções que já ocorreram no passado, presente ou futuro em termos de todas as entidades e formas de vida, não apenas mortais, mas também deuses. Eu li sobre isso no mundo humano, Afrodite disse. Sua memória é muito boa, disse Victor, impressionado. Não mude de assunto. Yeah, yeah. Victor beijou os lábios de Afrodite. A deusa da beleza fez beicinho ao ver seus gestos afetuosos. Ele acha que isso vai me distrair? Ele está muito errado se pensa assim. De uma forma simples de entender, um lugar semelhante aos registros acásicos existe em algum lugar. Victor falou enquanto olhava para a esfera à sua frente. Ele caminhou em direção à esfera e abriu as asas. Tudo está armazenado lá. Victor estreitou os olhos e seus olhos puderam ver ainda mais longe. E quando digo tudo, quero dizer literalmente tudo. Todos os eventos do universo são salvos naquele lugar. Victor estendeu a mão em direção ao núcleo à sua frente. E o que você está vendo agora à sua frente não é apenas o núcleo do inferno, mas também a porta para todo o sistema. O que você pretende fazer com isso? Somente seres primordiais podem mexer no sistema, sabe? Afrodite falou. Isso é um pouco incorreto. Sou o progenitor dos dragões, uma espécie que pode controlar a criação e, graças a essa habilidade, posso acessar o sistema em menor escala. Usarei minha existência como uma âncora, a autoridade governante de Perséfone como uma porta e a existência de Thanatos como um deus da morte para buscar o eco do passado. Com esta combinação, complicações no sistema não ocorrerão. Eco do passado? Violette perguntou. Uma memória. Um traço. Um eco do passado. Você pode chamar isso de várias coisas, mas nenhuma estará 100% correta. A maneira mais precisa de tentar explicar isso seria recuperar o registro de Adonis antes de ele se fundir comigo e trazê-lo à realidade. E antes que você pergunte, não, isso não é uma viagem no tempo, mas sim algo mais parecido com uma gravação. Uma gravação viva e senciente. Todos demonstraram vários níveis de confusão com o que Victor estava dizendo. Os únicos que pareciam entender eram Thanatos e Perséfone. Um silêncio caiu na sala até que Afrodite o quebrou falando. Só. Como isso é possível? Tem certeza? Tem certeza de que isso vai funcionar? Afrodite falou. Ela entendeu mais ou menos o que lhe disse, mas ainda se sentia insegura. Sim. Victor parou de observar o sistema e olhou para todos. O governante, o deus da morte, é uma parte do código do sistema. Então nenhuma irregularidade ocorrerá. Claro, você precisa de um controle extremamente preciso sobre as almas e uma conexão com a alma para fazer isso acontecer. Se eu não fosse o progenitor dos vampiros, isso nunca seria possível. Você fala como se ser um progenitor de vampiros fosse extremamente necessário. Não seria apenas possível ser um dragão? Perséfone perguntou. A razão pela qual você precisa de um progenitor de vampiros é que o progenitor de vampiros também atua como os registros acásicos na realidade. Claro, é em uma escala muito menor e limitado apenas às almas. Victor. Querido. Violette suspirou. Como você sabe de tudo isso? Você evoluiu há apenas algumas horas. Como eu disse, minha querida, posso ver mais coisas agora. Os olhos vermelho-violeta de Victor brilharam. Essas coisas que falei são conceitos básicos que alguém com o meu nível de percepção pode entender só de olhar para o sistema. Violette suspirou novamente. Só não se machuque, ok? Você é muito importante para mim. Assim como você é para mim, meu querido. Victor sorriu. Por que você acha que estou me preocupando em fazer tudo isso? Ele riu. Eu sei que você sempre se arrependeu de não ter falado com seu pai devido ao egoísmo de sua mãe. Agnes se contorceu ao ouvir as palavras de Victor. Violette assentiu e exibiu um sorriso doce. Se tudo correr bem,
Eu vou recompensá-lo. Muito. Ah, isso me deixa mais motivado para trabalhar. Victor provocou. Violet foi até Victor e segurou seu braço. Eu não estou brincando. Victor olhou nos olhos de Violet. Eu vou recompensá-lo, mesmo que você não faça nada. Todas as garotas farão. Victor ergueu uma sobrancelha e, pelo canto do olho, olhou para Afrodite e viu o sorriso expectante da deusa. Ele conhecia a deusa bem o suficiente para saber que mesmo que ela estivesse ansiosa por isso, seria algo que ele iria gostar muito. Entendo. Parece que minha imperatriz está tramando algo. Sim, eu sou. Estou ansioso por isso. Você pode contar com isso, você não vai se arrepender. Eu prometo. Estou um pouco entusiasmado agora, então vou trabalhar mais. Victor riu e recuou. Ei, vocês dois, venham comigo. Victor voou para a frente da esfera. Sim. Perséfone, canalize sua autoridade para a esfera, e você também, Thanatos. Deixe-me cuidar do resto. O grupo se posicionou em diferentes cantos da esfera e apontou as mãos para o orbe. Sim. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 812. Um eco do passado. Adonis sentiu como se estivesse flutuando em um espaço completamente separado da existência, ou era sua própria consciência se reunindo dentro de si mesmo. Nesse estado de entorpecimento em que não sabia o que estava acontecendo em sua mente confusa, ele começou a ouvir vozes. Estas vozes não eram de modo algum compreensíveis, seus tons eram extremamente distorcidos, como se as pessoas estivessem falando pelo celular, mas a interferência era forte demais. De repente, a inquietação se instalou em seu corpo. Seu corpo estava pesado e ele não conseguia se mover. Seu corpo não respondeu aos seus chamados, ele não conseguia nem sentir seu corpo. O pânico começou a crescer dentro de Adonis e questões começaram a surgir. Onde estou? Isso é um sonho. Tais pensamentos foram imediatamente descartados. Ele não sonhou e, quando sonhou, foi sobre eventos futuros que aconteceriam. Talvez este tenha sido um daqueles eventos futuros. Mas o sentimento era totalmente diferente e, instintivamente, ele sentiu que a resposta estava incorreta. Nesses pensamentos nebulosos, onde a voz estranha começou a ficar mais alta e indecifrável, um pensamento assustador passou por sua mente. A maldição de Perséfone progrediu ainda mais do que eu esperava. Ele poderia facilmente imaginar-se deitado na cama em estado vegetativo, incapaz de se mover ou fazer qualquer coisa. Ele poderia muito bem se ver apenas existindo. Poderiam essas vozes ser as vozes de sua família ou mesmo de sua esposa, mas ele não conseguia entendê-las porque seu corpo estava muito debilitado. No momento em que esse pensamento passou pela sua cabeça, o terror encheu seu coração enquanto ele tentava se mover com mais intensidade. Ele tentava lutar, ele tentava fazer alguma coisa. No entanto, ainda assim, ele não podia fazer nada. Ele não sabia quanto tempo demorou ou mesmo se algum tempo havia passado, mas em algum momento essas vozes indecifráveis começaram a se tornar compreensíveis. Acho que está funcionando agora. Ele ouviu uma voz familiar, mas estranha. Não acredito. Realmente funciona. Inês. Ele se animou ao ouvir a voz de sua esposa. Claro, funcionaria. Eu disse que funcionaria, não foi? Ele se parece com meu pai. Até sua aparência debilitada é exatamente como eu me lembro. Embora ele tenha essas características extras. Tolete. Uma sensação de calma tomou conta dele ao ouvir a voz de Violet. Como eu disse, ele é apenas um eco do passado. Ele nem deveria existir aqui, sou eu quem apoia sua existência. Só. Isso está realmente funcionando. Mas Afrodite. Desta vez, Adonis se sentiu estranho. O que essa mulher estava fazendo aqui? Meu Deus, querido. Você entende o que acabou de fazer? Afrodite exclamou em choque. Isso nunca foi feito antes. Você literalmente hackeou a existência. Ei, usar o adjetivo hackeado é um exagero. Fiz tudo corretamente de acordo com a programação feita pelos seres primordiais. Não pense que hackear a existência é tão fácil assim, Afrodite. Ainda. Você trouxe um registro de algo que só existe dentro dos registros acásicos. Nunca ouvi falar de alguém fazendo isso antes. Nunca pensei que fosse possível. Oh! Você não estava confiante em seu marido. Bem, eu estava. Eu estava, mas
Isso é algo que nem mesmo os deuses podem fazer. Afrodite parou de falar enquanto Victor acariciava gentilmente sua bochecha. Deuses. Os olhos de Victor brilharam. Não se trata de ser um deus ou não, meu querido. É uma questão de competência. Os deuses existem desde o verdadeiro início deste planeta, mas diga-me. Mesmo com uma vida tão longa, eles procuraram evoluir. Eles procuraram se tornar mais fortes. Para compreender melhor a si mesmos e a tudo ao seu redor. Não, eles não fizeram isso. Em vez disso, eles preferem desperdiçar milhões de anos em libertinagem e guerras tolas entre si. Afrodite respirou pesadamente ao sentir o peso do olhar e da existência de Victor sobre ela. Ela mordeu o lábio e sentiu seu corpo tremer ao toque dele. Eu me recuso a chamar esses seres de deuses. Eles não são deuses. São um bando de incompetentes. Victor se afastou de Afrodite. Afrodite respirou fundo e controlou seus sentimentos intensos. Este não era o momento nem o lugar para deixar seu lado mais travesso agir. Mas você tem que entender que nem todos nós temos essas qualidades que ajudam você a entender este mundo, querido. Em resposta a esta pergunta, Victor simplesmente disse: você não nasceu forte e com um sentido divino elevado. Sim. Sentidos que permitem ver e compreender a verdade. Diga-me, meu querido. Você existe desde o início dos tempos. Você já tentou ou pensou em melhorar essa visão? Bem não. Afrodite se sentiu um pouco envergonhada agora. Só recentemente ela começou a buscar maneiras de melhorar. Antes disso, ela apenas se divertia e não se importava muito com mais nada. Essa é a diferença. Você nasceu com essa visão. Você nasceu forte. Portanto, para você, não é nada. Por causa disso, a maioria dos deuses nem quer explorar seu próprio potencial. Se eles explorassem seu potencial, temo que haveria mais seres como Kali por aí que estariam perto de ascender para se tornarem entidades acima do sistema. Tenho certeza de que ela pode ver o sistema ainda mais claramente do que eu, e ela não está um dragão progenitor ou algo assim. Ela é uma deusa, assim como você e o resto do panteão. Tudo bem. Tudo bem. Eu entendo. A maioria dos deuses são apenas seres arrogantes com atitudes infantis que gostam de usar seu poder, ok? Entendi. Afrodite bufou. Isso é tudo que tive em toda a minha vida. Ela murmurou para si mesma em voz baixa. Victor sorriu gentilmente ao ver o beicinho de Afrodite e ouvir o que ela disse. Ele gentilmente acariciou a cabeça dela e disse: você não precisa ficar chateado. Pelo menos você acordou muito mais cedo que a maioria dos deuses e se tornou uma grande mulher. Querido. Victor beijou a testa de Afrodite. Ainda hoje, a maioria dos deuses vive em devassidão sem se importar com nada ou tentar se tornar mais forte. Você não está mais confinado a essa mentalidade tola, minha deusa do amor. Enquanto ouvia a discussão, os sentidos de Adonis lentamente começaram a retornar. Mas ele não pôde deixar de se perguntar quem era esse homem porque a arrogante deusa da beleza estava totalmente apaixonada. Mesmo não vendo nada, apenas ouvindo as vozes, ele pôde detectar claramente o tom apaixonado e obcecado da deusa. Adonis. Uma voz murmurou, e apesar de falar muito baixo, Adonis ouviu e imediatamente a reconheceu. Perséfone. Perséfone. Adonis abriu os olhos e sentou-se. Por um momento, sua visão vacilou. Mas ele não se importou, ele estava focado em se levantar para evitar que algo acontecesse. Seus pensamentos foram interrompidos quando sentiu uma mão forte em seu ombro. Calma, você acabou de acordar. Recupere os sentidos primeiro. Adonis olhou para o lado e viu dois pares de olhos violeta carmesim. Por alguma razão, aquele olhar enviou terror por todo o seu ser. Agora que olho de perto, sou mais bonito do que ele. Isso é porque você é um dragão, uma existência próxima da perfeição. Sem mencionar que você tem todas as minhas bênçãos e passou por várias evoluções ao longo do tempo, Afrodite falou. Dragão? Ele é um dragão. Tente se acostumar com o ambiente, disse o homem ao soltá-lo. Adonis assentiu, olhou em volta e viu sua filha, sua esposa, Perséfone, Afrodite e um estranho encapuzado. Ele estava em um lugar ainda mais estranho, onde centenas de almas flutuavam. O que está acontecendo? Adonis perguntou. Primeiro, diga-me. Quem é você? O homem alto, que parecia ser um dragão, falou. Adonis esnou. Ponto porque não posso rejeitar suas palavras. Ele entrou em pânico.
Ele sentiu que deveria obedecer seu pai, um sentimento estranho para alguém que acabara de conhecer. Espere, eu já não o conheço. Ele sentiu que sim, mas sua mente estava confusa. Diga-me o que você estava fazendo ontem. Eu estava conversando com Agnes e pensando no que fazer com minha morte iminente. Eu estava prestes a pedir ajuda ao novo conde vampiro, Victor Alucard, que também é um progenitor de vampiros. Violette e Agnes trocaram olhares e assentiram. Eles perceberam que este era Adonis alguns dias antes de ele se fundir com Victor. Parece que tudo foi um sucesso. Conde Vampiro. Que nostálgico. Já faz um tempo desde que fui chamado assim. Victor riu. Adonis arregalou os olhos ao ouvir o que o homem disse. Espere. Você é Victor. Sim. Parece que foi um sucesso, hein? Inesperado. Inesperado. Três mulheres falaram simultaneamente. Adonis se contorceu ao ouvir o tom doente de Violette, Agnes e Afrodite. Você disse que tinha certeza, Victor. Afrodite rosnou. Quer dizer, eu tinha certeza. Mas eu estava me aventurando em território desconhecido aqui, sabe? Eu tinha uma teoria em mente, mas ter sucesso nessa teoria é uma história totalmente diferente. Ok, chega de criação de hackers por um tempo. Você está banido. Eu também não pretendia fazer isso. É muito cansativo e mesmo com meu cérebro de dragão, estou com dor de cabeça. Victor tocou a testa. Essa dor de cabeça é porque sua alma sofreu a reação negativa ao acessar o sistema, Victor. Roxane apareceu ao lado de Victor. Ele está em perigo, Roxane. Violette perguntou. Ele está bem, mas eu recomendo que ele não faça isso de novo. Se não fosse por ele ser o progenitor, uma fusão de um dragão e um vampiro, se não fosse pelo governante e o deus da morte estarem por perto, se não fosse por suas conexões de alma, ele teria sofrido ainda mais reações ou até mesmo sido apagado. Brincar com o sistema, mesmo que por alguns segundos, é perigoso, e ele fez isso por algum tempo. O sistema é obra dos seres primordiais, e só eles podem comandá-lo à vontade sem sofrer nenhuma repercussão. Se você sabia disso, por que não o impediu? Perguntou Inês. Ele não teria parado, você sabe disso. E você não pode exigir nada de mim. Afinal, você o fez fazer isso. Os olhos de Roxane brilharam perigosamente, agora claramente muito chateada com Agnes. Agnes recuou diante do tom acusatório de Roxane. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eles ouviram a voz pesada de Victor. Suficiente. A voz pesada de Victor reverberou ao redor. As duas mulheres tremeram e olharam para Victor. Peço desculpas, querido. Esse pedido de desculpas não deveria ser dirigido a mim. Roxane olhou para Agnes enquanto os olhos vermelhos da árvore do mundo brilhavam suavemente. Peço desculpas, Agnes. Vendo a expressão de Agnes, Victor disse, tire essa expressão do seu rosto. Como eu disse, eu sabia o que estava fazendo e não se preocupe muito com Roxane. Fale com ela mais tarde, ok? Ela estará chateada por alguns dias, mas ela reaparecerá em breve. Sim. Agnes assentiu. Agora, vamos lidar com isso. Victor olhou para Adonis. Quanto tempo eu perdi, Victor? Adonis perguntou. Oh! Victor ergueu uma sobrancelha surpreso e sorriu. Claro, você vai entender. Na verdade, seria óbvio que você entenderia. Afinal, você não é lento. Olhe para você mesmo, Adonis, disse Victor. Adonis olhou para seu corpo e viu que ele estava transparente. Isso é muito mais complicado do que você imagina. Adonis abriu um pouco os olhos, dando um olhar que dizia, como você sabe meus pensamentos? Eu sei o que você pensa, Adonis. Victor riu e tocou a cabeça de Adonis. No momento seguinte, centenas de memórias fluíram na mente de Adonis, uma visão completa de tudo que ele havia perdido. Claro, Victor deixou de fora as partes mais íntimas. Ele apenas apresentou o quadro geral até a situação atual. Alguns segundos depois, Adonis piscou e seu olhar confuso desapareceu, substituído por uma expressão incrédula. Você percorreu um longo caminho, Conde Vampiro. Não, progenitor do dragão de sangue. De fato, Adonis. De fato, Victor assentiu. Adonis olhou para si mesmo e disse, um eco do passado, hein? É como assistir uma gravação de vídeo de muitos anos atrás. Victor sorriu.
Seu eu atual está operando dentro da minha alma junto com dezenas de milhares de outros seres. Sério, você é louco. Só você mexeria com a criação para ajudar suas esposas. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Victor apenas riu e agiu como se não fosse grande coisa. Sinceramente, isso me deixa com um pouco de ciúme. Se eu fosse mulher. Os rostos de Victor, Agnes e Violette se contraíram um pouco. Sabendo que Adonis era grego e que você poderia esperar qualquer coisa de um grego, Victor apenas disse: Ok. Isso está ficando estranho, até para mim. Vou sentar no canto como um bom dragão. Thanatos, vamos jogar Uno. Você está falando sério? Perguntou Thanatos. Parece que estou brincando. Victor disse, criando um baralho e mostrando para Thanatos. Tudo bem. Só para você saber, eu nunca perdi no Uno. E alegre-se, Deus da morte. Hoje, você experimentará sua primeira derrota. Veremos. Thanatos e Victor começaram a se afastar, deixando Violette, Perséfone e Agnes para trás. Surpreendentemente, Afrodite seguiu Victor. Ah? Você não vai falar com ele? Eu o deixei ir há muito tempo, Vic. Meu amor está com você, não com alguém do passado. emitiu, sempre ganhando pontos de brownie, hein? Eu gosto disso. Fufufua, esqueci de mencionar uma coisa. Victor olhou para o grupo à distância. Apenas um lembrete, você tem 2 horas. Depois disso, você retornará aos registros acásicos. Ele falou. Agnes, Violette e Perséfone apenas assentiram. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 813, os mais loucos e psicóticos são os melhores. E Runo, disse Thanatos. Droga. Você não estava brincando quando disse que era bom, Victor rosnou. Eu te avisei, Thanatos suspirou. Isso é o que acontece quando um deus tem muito tempo disponível. Afrodite ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para Thanatos. Você basicamente se tornou um profissional. Sou profissional em vários jogos, não apenas neste. Thanatos encolheu os ombros. Sério? Mas como você se tornou tão bom nisso? Você treinou brincando com seus amigos? Afrodite perguntou curiosamente. Amigos são para os fracos, a morte não precisa disso. Afrodite sentiu como se tivesse acionado uma armadilha que não deveria ter feito quando viu o rosto levemente sombrio de Thanatos. Bem, não adianta ficar pensando nisso. Vamos jogar outro jogo. Victor acenou com a mão e um console de videogame apareceu. Como nos 7 infernos você pode criar isso? Mulher, posso criar um mini-sol e um mini-planeta. Fazer um console não é tão difícil. Quero dizer, criar um planeta e um sol é bastante simples se você tiver energia. Eles não são tão complexos quanto um dispositivo eletrônico. Seu domínio da criação deveria permitir que você criasse coisas que você entende, não deveria. Isso está correto e um pouco incorreto. Graças aos meus olhos, posso ver a essência do item e apenas criar algo semelhante. Não preciso compreendê-lo completamente. Como? Acho que nem os deuses da criação têm isso. Eles precisam entender o que estão criando, ou isso irá falhar. Olhos de dragão. Você sempre vai usar essa desculpa? Afrodite levantou uma sobrancelha. Victor encolheu os ombros. É a verdade. Como eu disse, só preciso dar uma olhada para entender a maioria das coisas. Enquanto Afrodite ponderava sobre isso, Thanatos estava curioso. Sua Majestade. Victor olhou para Thanatos enquanto ele criava um mini-gerador para alimentar a TV e o console. Qual é o nome da sua raça agora? Afinal, você não é um dragão completo, nem um vampiro completo, mas uma mistura perfeita de ambos. Esta é uma boa pergunta. Victor sentou-se e colocou a mão no queixo. Já que sou de uma nova raça, preciso de um novo nome. Que tal dragões vampíricos? Nada mal, mas parece um pouco clichê, não é? Você apenas combinou as 2 raças e colocou em seu nome. Quer dizer, não é mentira. Mas se você tiver ideias melhores, sou todo ouvidos. Victor falou. Dragões de Afrodite. Que tal? Afrodite sugeriu. Negado. Victor não perdeu tempo em responder. Afrodite fez beicinho enquanto bufava. Victor revirou os olhos. Ele nunca colocaria o nome de sua raça como algo bobo assim. Seus descendentes o amaldiçoariam até a morte se o fizesse. Que tal Overlord? Eu não sou um lixo, e mesmo tendo a morte como minha subordinada,
Não sou exatamente um overlord. Quero dizer, overlord não é apenas isso. Também significa um ser acima de tudo, dominando tudo, um governante supremo. Como você não é apenas o líder de demônios e deuses, mas também de uma raça completamente nova e quebrada, acho que esse nome é apropriado, considerando que, no futuro, você terá várias outras raças sob seu comando. HMM. Victor estava realmente pensando nisso agora. Dragão Overlord então? Afrodite sugeriu. Onde está o vampiro no nome? Não devemos esquecer nossas origens ao inventar um novo nome para uma raça, ok? Disse Thanatos. Acho que manter o nome simples é uma boa opção. Não queremos ser como aqueles romances de cultivo onde o nome do homem é o imperador do caos celestial da 104ª ilha voadora do antigo Apocalipse. Afrodite fez uma careta. Bom ponto. O que o Apocalipse e o antigo têm a ver um com o outro? Perguntou Thanatos. Bem, eles sempre gostam de colocar antigo, caos e imperador no nome. Afrodite encolheu os ombros. Acho que é melhor ficar com vampiro que dragão. Afinal, esse é o nome da minha raça, não um título como Demon King. Vossa Majestade está certa. Você não precisa de um nome pomposo para demonstrar sua grandeza, suas ações falam por si. HMM, você está certo. Então, o nome da minha raça será Vampiric Dragon e, no futuro, talvez meu título mude para Overlord ou Imperor. Quem sabe? Afrodite estreitou os olhos para Thanatos. Você é um bajulador, hein? Se for verdade, não é brincadeira, e me considero um homem de honra. Não vou rastejar aos pés de outro homem. Prefiro morrer do que fazer isso. Como a morte se mata? Afrodite perguntou sarcasticamente. Eu não sou a própria morte. Assim como todos os deuses dos panteões, somos apenas usuários do conceito de morte. Apenas um ser pode ser chamado de morte. Ele é o próprio conceito de morte e fim, morte verdadeira, e o ser do qual as feras do fim extraem seu poder. Eu não sou nada diante dele. Explicou Thanatos. Morte verdadeira, hein? Victor tocou o queixo, pensando nesse ser primordial. Pelas memórias de suas vítimas anteriores, Victor sabia que esse ser primordial raramente aparecia diante dos outros. Ele geralmente apenas observava tudo e esperava o fim da existência. Ele só interveio quando o dono do limbo não conseguiu lidar com a ameaça. Pelo menos foi o que Diablo deduziu no passado. De qualquer forma, Thanatos, você está interessado em algum projeto? Que tipo de projeto? Thanatos perguntou curioso. Criando um caderno, Victor sorriu. Um caderno. Hein? Não qualquer caderno, Thanatos. Um Death Note. Victor, você está tentando ser processado. Está tudo bem. Não estou copiando aquele anime, estou apenas pegando o conceito do notebook. Na verdade, nem precisa ser um notebook. Que tal um smartphone mortal? Agora você está ficando um pouco inovador demais. Mas na verdade, é uma boa ideia. Afrodite falou e então deu mais ideias. Em vez de um smartphone, que tal um holograma? Um Ori. Algo muito avançado e tecnológico de uma história futurista. HMM. Isso também é uma boa ideia. Espere, espere. Majestade, para que você precisa deste caderno? Smartphone. Holograma ou o que você quiser criar. Ah, eu não expliquei, hein? Victor tocou o queixo e começou a falar. Como você sabe, eu tenho uma religião própria na Terra. Esta religião é a segunda religião mais popular na Terra, com a maioria de seus membros sendo mulheres. Eu queria dar um artefato para esta religião e afirmar que você é meu Deus subordinado. Dessa forma, minha religião se tornará ainda mais popular. HMM. Eu não sou contra. Na verdade, ele não podia recusar. Quando Victor perguntava algo, não era uma questão de saber se ele poderia ou não fazer, mas de quando ele faria. Thanatos conhecia muito bem sua posição. Você não pode negar as palavras do rei. Aqueles que ignoram as palavras do rei enfrentam apenas um destino, a destruição completa de suas almas. Eles podem estar conversando com calma agora, mas sem dúvida o dragão à sua frente é um tirano. Bem, pelo menos ele é melhor que Zeus e Hades, pensou Thanatos. Então, qual é a propriedade do artefato? Manipulando aspectos da morte, exceto a própria morte. Afinal, não podemos dar o poder da morte adequadamente porque existem muitos panteões por aí, e muitos deles têm um deus da morte. Então este artefato pode ser negado por esse deus. HMM.
Então você quer algo como um artefato lixo que controle almas em menor escala. Basicamente. Eu não entendo. Qual é a utilidade disso? Victor olhou para Thanatos com um olhar que dizia, sério, cara? Mas como não tinha mais nada para fazer, resolveu explicar ao Deus sem noção, como você sabe, muitos mortais morreram na Guerra dos Demônios. Nas mentes dos mortais, minha religião ganhará sua lealdade eterna. Afinal, para mortais ignorantes, morte é algo desconhecido e absoluto. E um ser que exerce esse aspecto é um ser aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, um ser gentil que emprestou seu poder para acalmar mentes mortais. Victor usou muitas palavras floridas, mas Thanatos entendeu a dura realidade. Propaganda, hein? Ah? Você entendeu. Você está tentando criar um culto. Thanatos, ele já tem um culto. Afrodite relembrou o elfo negro que praticamente adorava uma árvore com amor e devoção, a ponto de ser perturbador. Isso é possível, mas invocar um eco do passado é bem difícil, sabe? É verdade, mas não pretendo deixar esse eco existir por muito tempo. 10 minutos são suficientes, e somente aqueles que são verdadeiramente dedicados à religião terão esse privilégio. Entendo. Você está usando isso como algo que eles devem ganhar, não como algo acessível a todos. O que você consegue através de seu esforço e trabalho duro, você valoriza mais do que algo que você obteve de graça. Essa mentalidade se aplica a todos os seres. Portanto, é necessária uma organização e uma sociedade que julgue os indivíduos pelo seu próprio valor. Claro que tenho que ficar de olho para não ir longe demais. Excesso em qualquer coisa não faz bem, é preciso equilíbrio. Assim como um ser humano pode morrer por beber muita água, algo considerado bom para o corpo, Victor entende que nem todas as regras são perfeitas, por isso o equilíbrio é necessário. Ele fez o mesmo no inferno. Os demônios menores que deveriam ser apenas subordinados ou alimento para os demônios maiores agora têm seu próprio valor, desde que se esforcem por isso, e se merecerem, Victor os recompensará. Thanatos olhou para Victor, e seus pensamentos anteriores não puderam deixar de voltar à sua mente. Ele é realmente melhor que Hades e Zeus. Então, invocando um eco do passado e manipulando as almas dos mortos em menor escala, certo? Sim. Não quero um artefato muito poderoso em mãos humanas. Só quero que o sumo sacerdote tenha a aparência de controlar a morte, embora isso não seja verdade. Entendo. Então, que forma o artefato assumirá? Eu estava pensando em um cajado. E o que aconteceu com o Deatinotius Martipone? Thanatos pensou, mas não perguntou. Ok, e sobre o núcleo? Precisamos de um núcleo que contenha muita energia e possa se recuperar sozinho. Do que você está falando? O núcleo está bem atrás de você. Thanatos ficou em silêncio e simplesmente olhou para o núcleo do submundo. Você está louco. Ele não pôde deixar de dizer isso. Ele até esqueceu seu tom respeitoso, pois o que ouviu foi muito absurdo. Ah, não se preocupe. Será apenas um pequeno fragmento. Victor riu. Além disso, este é o melhor núcleo possível. Tem conexão direta com o sistema. Victor ergueu a mão em direção ao núcleo e, no momento seguinte, a energia branca fluiu do núcleo para a mão de Victor. Lentamente, um orbe do tamanho de uma bola de beisebol apareceu em sua mão. Victor olhou para a energia em sua mão e soprou nela. Chamas brancas irromperam de sua boca e, no momento seguinte, a energia cristalizou. Aqui. Victor jogou o orbe para Thanatos. Espere. Thanatos levantou-se rapidamente e pegou o orbe com o máximo cuidado. Ele quase tropeçou no chão com o movimento repentino de Victor. Enquanto segurava o orbe e o inspecionava com seus sentidos divinos, ele não pôde deixar de abrir a boca em estado de choque, olhando para Victor com um olhar incrédulo. Ele fez isso casualmente. Este homem é um monstro. O que Victor acabara de realizar exigia um controle incrivelmente preciso da alma, e qualquer erro poderia resultar em uma explosão que poderia danificar a alma de uma pessoa. Mesmo Thanatos não teve coragem de fazer algo assim, afinal, danificar a alma significava que levaria vários anos para ela se recuperar, a menos, é claro, que você tivesse um Deus especializado em tais assuntos. Ninguém mais teve o privilégio que Victor teve de ter dentro de si uma árvore do mundo, protegendo e nutrindo sua alma. O dano sofrido pela alma de Victor com o projeto de trazer de volta o eco do passado de Adonis já havia sido reparado por Roshani. Victor.
Você acessou o sistema apenas uma vez e já sabe como manipulá-lo. Não achei tão difícil quando soube para onde estava indo e o que fazer para evitar as contramedidas do sistema. Sem falar que tudo que estou fazendo foi permitido pelo próprio sistema e pelos seres primordiais. Do que você está falando? O que você quer dizer com isso é permitido? Quando Roshani disse que o sistema é o reino dos seres primordiais, ela não estava mentindo. No momento em que acessei o sistema, senti vários seres me observando. Contra o equilíbrio ou contra o próprio sistema. Victor. Ah. Eu disse para você dar um tempo na intromissão na criação. Você não está me ouvindo. Victor sorriu gentilmente para Afrodite e acariciou seus cabelos. Não se preocupe, só vou formar esse cajado e não vou mais interferir no sistema. Não até ficar mais forte. Você quer ficar ainda mais forte? Exclamou Thanatos. É claro que o poder que tenho agora não é suficiente para enfrentar todos os panteões sozinho. Thanatos não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esse homem já era capaz de lidar sozinho com 3 deuses primordiais, sem falar que ficou ainda mais poderoso quando se transformou em dragão, e ainda quer mais poder? Somente aqueles que são fortes são seres verdadeiramente livres. Thanatos, você não estaria me incomodando se fosse forte. Não consigo entender como você não entende algo tão simples. Quero dizer, eu entendo isso, mas você tem que perceber que ficar mais forte em nosso nível de poder não é fácil. Eu chamo isso de dar desculpas. Victor revirou os olhos. Sim, não é fácil, mas não é impossível. O caminho ainda existe. Está cheio de espinhos e é muito estreito, mas ainda existe. De qualquer forma, como vamos fazer esse cajado? Thanatos só queria mudar de assunto, ou sentiu que poderia enlouquecer. Victor apenas sorriu ao ver a óbvia mudança de assunto de Thanatos. Precisamos que Festo crie um material refinado que possa conter esse núcleo usando a nova forja que dê a ele. Deve ser uma tarefa simples. Isso é verdade. Acho que ninguém em todos os panteões tem uma forja feita com fogo de dragão, especialmente de um dragão do seu nível. Bem, os anões nórdicos têm o fogo produzido por uma estrela. Suponho que isso também deveria ser muito bom. Afrodite interrompeu. É bom, mas as propriedades não são tão boas quanto o meu fogo. Victor soprou várias vezes no ar e chamas de várias cores começaram a aparecer. Como você pode criar fogo de água? Isso existe. Eles não são propriedades opostas. Thanatos de repente percebeu mais uma vez o quão quebrado o progenitor do dragão estava. Victor soprou novamente e desta vez todas as chamas desapareceram. Ele explicou, o fogo que coloquei na forja de Hefesto é meu fogo pessoal e o mais forte entre eles. Combina os aspectos da destruição e da alma. O que isso significa? Qualquer artefato criado com esse fogo pode matar um deus ou seres imortais. Afrodite disse enquanto ali Thanatos arregalavam os olhos. Exatamente, e você sabe a melhor parte. Essas armas não podem prejudicar a mim ou a minha família. Afinal, elas foram criadas com meu fogo e, como Junketsu, o fogo faz parte de mim. Você é inacreditável. Afrodite afundou em uma almofada, olhando para a televisão com uma infinidade de pensamentos na cabeça. Victor riu. Ele adorava ver os rostos surpresos e chocados das pessoas. Victor olhou para Adonis, Violette, Perséfone e Agnes, conversando sem discutir. Victor não mentiu quando disse que lhes daria privacidade. Ele fez o possível para não escutar a conversa. Afinal, ele podia imaginar como tudo terminaria, porque, de certa forma, ele também era Adonis. Parece que tudo está indo bem. Vou voltar para os meus jogos. Vamos jogar Street Fighter, Thanatos. Sim, Sua Majestade. Por alguma razão, Thanatos pensou que suspiraria muito quando estivesse perto desse homem. Ele também sentiu que se envolveria em muitas bagunças por causa dele. Eu vou com essa mulher que parece louca. O nome dela é Juri, certo? Victor, sempre fiel a si mesmo, escolheu a mulher que parecia mais louca e psicótica. Afrodite olhou para Victor com um olhar sem vida ao vê-lo escolher Juri. Essa expressão só fez Victor sorrir satisfeito e beijar sua bochecha. Afrodite fez beicinho e o abraçou, claramente com ciúmes por ele estar dando atenção a outra mulher, mesmo que fosse apenas uma brincadeira. Eu deveria ter sugerido jogar xadrez ou algo assim. Ela pensou. Posso dizer o seu gosto quando você escolhe alguém com base no quão louco ele é. Rapaz,
Você não sabe de nada. Somente mulheres assim têm potencial para se tornarem uma yandere perfeita, e você sabe que as yanderes são as melhores mulheres. Victor sorriu para Thanatos com um olhar experiente. Thanatos bufou ao ser chamado de garoto. Quem precisa de uma mulher? É muito trabalho e estresse. Vou com esse homem chamado Ryu, Victor Weisman. Sim, pulei o capítulo Adonis, Agnes e Perséfone. Por quê? Ainda não estou na vibe melancólica e sentimental. Eu senti que não faria um bom trabalho retratando os sentimentos dos personagens da maneira que gostaria. Por conta disso, fiz algumas alterações e avancei um capítulo. Mas não se preocupe. No próximo capítulo, mostrarei esse desenvolvimento corretamente. Confie no seu ator favorito, o Mu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.